Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Pessoal, o objetivo desse vídeo é que você nunca mais tenha dúvidas de como funcionam os FBs e os FCs dentro da programação de CLPs. Bom, se você não é inscrito no canal, já se inscreve para receber mais dicas como essa e já deixe seu joinha nesse vídeo e você vai ver que a gente posta muito conteúdo aqui sobre automação industrial e indústria 4.0. Pessoal, a gente já volta para demonstrar isso aqui na prática, como que funcionam o UFC e o FB e serve para qualquer CLP. Bom pessoal, o objetivo desse vídeo é explicar como que funciona o FB e o UFC. E no final desse vídeo você vai ser capaz de entender a diferença entre eles, não somente aqui para o CodeSys, porém para Siemens ele segue também o mesmo padrão com algumas particularidades. Porém, uma vez que você entenda como eles funcionam, vai servir para qualquer outro CLP que você venha a trabalhar com esse modelo de programação. Além disso, isso vai de encontro à questão de blocos parametrizáveis. Essas duas questões são dúvidas muito frequentes da maioria das pessoas que estão principalmente iniciando aí com a programação de CLPs. Então eu vou trazer esse exemplo, ele vai ficar muito claro a diferença entre esses dois blocos. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um bloco UFC e criar um bloco FB. Então quando a gente abre aqui, a gente vê que a gente tem o Function Block, que é o bloco de funções, que é o famoso FB. Aqui em cima a gente tem o Program, que vem um programa normal. E aqui embaixo a gente tem uma Function, que é exatamente o FC. Porém, se você perceber aqui, eu já falo dentro da Function qual que é o valor de retorno, no caso aqui do CodeSys. Eu vou fazer ambas as soluções como struct list, né, como struct text, justamente para a gente poder comparar diretamente. Beleza, eu já criei o FC. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um bloco do tipo FB e vou deixar pronto. Por quê? Porque nós vamos utilizar a mesma estrutura para ambos, a mesma lógica para ambos os blocos, tá? Aqui eu não vou entrar nos detalhes das outras funcionalidades, por enquanto a gente vai focar aqui realmente nesse entendimento. Aqui eu tenho var input e aqui var output. Essa parte é justamente o que diz respeito a blocos parametrizáveis, né? Ou blocos reutilizáveis, depende de como você chama. Aqui eu vou deixar uma variável do tipo int, que seria a entrada do tipo int, né? Na verdade, o int é o nome dela, int é o tipo dessa variável. Aqui eu vou deixar uma variável do tipo out, um parâmetro do tipo out, também utilizando a variável do tipo int. E aqui embaixo eu vou criar uma variável que eu vou chamar auxiliar, do tipo int também. Vai já fazer um pouco mais de sentido daqui a pouco. Então deixa eu colocar ele dessa forma para ficar claro aqui a visualização. Então aqui a gente tem ambas as soluções, né? O que eu vou fazer? Na verdade é um programa bem simples. Eu vou criar aqui auxiliar, dois pontos igual, que é a questão aqui da linguagem ST. Eu vou falar auxiliar, que é igual auxiliar mais auxiliar mais in. Então aqui o que eu tenho? Eu recebo um valor, um parâmetro de in, que vai ser de quanto em quanto esse número vai somar. Então ele vai ser um somador. Então na hora que a gente partir isso daqui e colocar um valor diferente de zero aqui no in, cada interação do CLP, cada scan do CLP, ele vai somar esse valor que eu coloquei aqui na variável in, que ele recebe externo. Dentro dessa variável, ele salva nela mesma. Então, ele vai somar esse com esse, salva nela mesma. Então, a gente vai ver um incremento dos valores aqui. Eu vou pegar aqui meu out e vou fazer que ele é igual à variável auxiliar, tá? Então, basicamente, a lógica é essa, uma lógica extremamente simples. Eu vou pegar essa mesma lógica, eu vou vir aqui no FC e vou colocar ela aqui embaixo. Porém, aqui vai ter algumas modificações que a gente vai ter que fazer. A primeira delas, ela pede, como essas variáveis não existem, ele está pedindo para eu criar. Eu vou criar uma variável aqui do tipo auxiliar, já criou ela aqui para mim. E aqui, ó, essa variável do tipo in, ela está aqui, ó, var input, que é o escopo de entrada, tá? Vou dar um OK. Ele pede aqui para corrigir, né? Vamos lá, corrigiu ali já. E aí, dentro da variável out, eu não vou declarar. Por que eu não vou declarar? Porque a variável, o bloco do tipo FC, ele executa uma vez e devolve o valor. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu já substituo por esse FC que está aqui em cima. Então, vou vir aqui, vou chamar essa variável de FC. Uma vez concluído aqui todo o bloco,
Então, ambos os blocos, aliás, estão concluídos. Eu vou fazer a chamada desses blocos aqui dentro da nossa rotina principal, tá ok? E a gente chamando essas rotinas principais, a gente vai conseguir fazer o quê? Utilizar esses blocos aqui dentro da nossa lógica. Vamos pegar aqui, eu vou chamar primeiramente aqui o meu bloco FC, tá? E olha o que vai acontecer, que curioso. Quando eu declaro aqui FB, na verdade, quando eu declaro FB, o que acontece? Ele pede para eu criar um bloco, uma variável referente a esse bloco. Eu vou dar um Enter, vou criar essa variável, vou dar um OK. E aí o que acontece? Está vendo que ele declarou automaticamente aqui essa variável? Uma vez que ele declarou essa variável aqui, todos os valores que tiverem aqui dentro, ele vai armazenar nesse endereçamento de memória. Então, eu vou colocar aqui um FB novamente. Vou colocar um FB teste 2. Vou dar um Enter. Ele vai pedir para criar novamente. Vou criar aqui. Então, ele criou esses dois pedaços, né? Como se eles fossem um tipo de variável. E é um tipo de variável, porém do tipo bloco que a gente acabou de criar. Então, ele atribuiu um endereçamento de memória para dentro desses blocos. Aqui embaixo, eu vou criar aliás, em cima, né? Deixa eu jogar lá para baixo. Aqui embaixo, eu vou criar uma outra linha que vai conter o quê? Os FCs. Na hora que eu coloco FC aqui, que é aquele bloco que a gente deu o nome de FC, pode observar que ele não me pede para criar nada. Então vamos lá, FC. Ele não pediu para eu criar nenhum tipo de variável. Por quê? Porque ele não armazena esses endereçamentos. Tudo que acontece aqui dentro do bloco praticamente não. Ele pega isso daqui e joga fora, né? Toda essa questão de dados. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar algumas variáveis. Eu vou chamar aqui de entrada, underline 01, que aí a gente vai usar no bloco 1, do tipo int. Vou dar um ponto e vírgula, entrada underline 02, que vai ser do tipo int também, né? Ponto e vírgula. Aqui, saída underline 01, né? Do tipo int. Vou dar um ponto e vírgula. Aqui, saída underline 02, que vai ser do tipo int também. E aqui o que eu vou fazer? Primeiramente, a gente vai linkar aqui, ó, todas essas variáveis que a gente acabou de criar dentro desses blocos, para a gente ver o comportamento. Então, aqui eu tenho entrada 01, saída 01. Aqui eu tenho entrada 02 e saída 02. Então, vamos lá, saída 02. E agora, o que a gente vai fazer? Aqui embaixo, eu vou criar esse mesmo conjunto de variáveis que foram criadas aqui em cima para esses blocos. Porém, eu vou colocar na frente deles, deixa eu colocar elas aqui embaixo, eu vou colocar aqui na frente um FC, que é para me indicar, underline, FC, underline, só para poder me indicar que essas variáveis são pertencentes aos blocos FCs. E a mesma variável que a gente acabou de criar para dentro dos blocos FBs, tá? Então, a gente vai criar da mesma forma, que aí a gente vai conseguir entender o funcionamento aqui, você conseguir utilizar ambas as soluções. Então, vou vir aqui, meu FC, deixa eu puxar aqui, meu FC entrada 01, que vai no meu FC saída 01. Então, vamos vir aqui, FC saída 01. Aqui nesse caso, eu vou colocar meu FC entrada 02, que vai jogar no meu FC saída 02. Então, tá aqui. Bom, a nossa lógica inteira está montada. O que eu vou fazer agora? Eu vou descarregar isso aqui para o CLP para a gente conseguir testar e entender o funcionamento de todas essas variáveis. Vamos lá. Beleza. Antes disso, deixa eu até compilar aqui. Esqueci de compilar. Beleza, nenhum tipo de erro. Aqui está tudo certo, funcionando adequadamente. O que eu vou fazer? Aqui no 1, eu vou colocar 1. Aqui eu vou colocar 2. Aqui embaixo eu não coloco nada, não coloco nada. Aqui eu coloco 1. E aqui eu vou colocar 2. Vou escrever esses valores. Olha o que vai acontecer. Ambas as soluções são o mesmo programa, a mesma lógica. Por que elas estão diferentes, né? Por que não está dando o mesmo resultado? Se a gente vem aqui no nosso FC, o que acontece? A gente também fala que esse é o meu in mais o auxiliar, salva em auxiliar e devolve depois como um parâmetro de saída. E por que eles não estão mudando da mesma forma, se é a mesma lógica? Por quê?
Porque aqui, ó, se você reparar, dentro dos FBs foi necessário criar as duas variáveis aqui. O que acontece com essas duas variáveis que foram criadas? Ó? Se a gente abre ela aqui dentro, ó, ele criou um endereçamento de memória onde armazenam todos esses valores. Para a próxima vez que ele for ter uma chamada, ele continua com esses valores salvos em memória. Já no outro FB, a gente vê que acontece a mesma coisa. Por isso que você declara justamente essas variáveis. E quando a gente chama esse bloco dentro do nosso sistema, dentro da nossa função principal, a gente precisa declarar um espaço de memória para que ele trabalhe com todas as variáveis internas dentro desse bloco. Então, tudo que aqui está interno, todas essas variáveis aqui que a gente declarou, o que acontece? Ele salva nesse espaço de memória. E ele vai pegar esse espaço de memória e mantém esse espaço de memória da próxima vez que ele for executar. Já que no FC não, o que ele acontece é o seguinte, ele vai executar essa lógica. Ele executa aqui, ele vai fazer o quê? Tá bom, eu tenho essa entrada aqui que é 1, eu somo mais 0, salvo aqui em 1. Depois eu pego esse 1 e devolvo. A próxima vez que ele chamar esse bloco, ou dessa vez aqui que ele chama ele novamente, o que vai acontecer? Ele vai, todas aquelas variáveis, tudo aquilo que aconteceu, ele jogou fora. E aí ele reaproveita novamente. E quando que eu uso um e quando que eu uso o outro? De preferência, você vai usar o FC somente naqueles blocos que você não precisa armazenar esses valores para uma próxima etapa. Eu vou dar um exemplo. Se você tiver aqui uma equação matemática, por exemplo, que possa demonstrar o comportamento de uma entrada analógica ou uma conversão de sinais ou algo do tipo, algum cálculo que você precisa fazer várias vezes e que você não precisa, não tenha nenhuma variável do tipo memória, mesmo que seja, por exemplo, falando em lógicas booleanas, talvez os endereços que estão ali dentro, auxiliares, você precisa utilizar ele a todo momento. Aí você não usa o FC. Você usa o FB somente quando você precisa armazenar esses valores, que é um caso de um PID, de uma lógica de um motor onde você tem um set e reset e precisa armazenar esse tipo de memória. Aí você precisa de um temporizador, algo do tipo. Tudo que você não possa jogar fora, você declara ele como FB e toda vez que ele é chamado, você reserva um espaço da memória que foi esse caso. No nosso caso aqui, do CodeSys em específico, você declara um tipo de variável e dentro dessa variável ele vai pegar toda essa estrutura criada dentro aqui da própria lógica e vai armazenar aqui dentro desse espaço de memória. Quando você trabalha com Siemens, obrigatoriamente você vai ver que você precisa declarar um DB, que é um data block, que nada mais é do que um espaço de memória organizado. Então, basicamente, é isso que você faz. Bom, pessoal, eu acredito que aqui, com esse vídeo em específico, observando o comportamento de ambas as soluções, você vai conseguir ter o pleno entendimento de como funcionam os FCs e os FBs e, de quebra, também aprender sobre blocos parametrizáveis. Blocos parametrizáveis são exatamente esses aqui, onde a gente tem toda essa estrutura de parâmetros, que a gente entra com alguns determinados parâmetros, esses parâmetros são executados e ele faz uma devolutiva do resultado. Bom, pessoal, nosso vídeo termina por aqui. Fica aguardando vocês aí para um próximo vídeo.